deixa eu trazê-lo aqui para minha tela. Ele, Celson Plácido, CIO da Warren, chegando aqui para nossa programação. Celson, seja muito bem-vindo. Muito bom dia para você. Bom dia. Estamos aí iniciando essa semana aí de novembro, né? Primeira segunda-feira do mês de novembro. Muita coisa para acontecer aí, tanto aqui quanto lá fora. Exatamente. Tem vários pontos importantes para a nossa conversa de hoje, Celso. Mas, em primeiro lugar, queria trazer aqui, né, um ponto que me chamou muita atenção. A gente até noticiou aqui agora há pouco o desenrolar dessa história. Os dividendos da Petrobras, né, que seguem aí bloqueados desde que o ex-diretor pediu na justiça esse bloqueio do pagamento dos dividendos. Primeiro, eu queria entender sua visão, sua opinião sobre essa atitude especificamente do bloqueio, né, um resultado tão impactante sendo bloqueado aí, e o quanto isso pode trazer de impacto negativo para a empresa, trazendo essa questão de uma preocupação para os investidores, gerando isso, né? Se isso pode trazer uma insegurança para os investidores sobre os próximos passos do governo Lula em relação à Petrobras. Ótimo ponto, porque até, acho que não sei se há uma semana ou 2 semanas atrás, a gente falou sobre Petrobras, e aí eu até citei isso, né? Que a nossa área de análise retirou das carteiras por conta do risco, a ação já tinha subido muito, e por conta do risco de interferência política na companhia. Então, novamente, a gente traz uma interferência política na companhia, que é, peraí, a empresa gera um caixa muito grande, ela já vem fazendo os investimentos, se a desculpa não, a empresa não vai fazer os investimentos. Você está pensando na frente. E aí, quando você olha a possibilidade de um novo presidente na companhia, na virada do ano, né, no início do ano que vem, óbvio, tem que ser aprovado pelo conselho e tudo isso, mas ele já falando sobre recompra de refinarias, ele já está falando sobre até preço de paridade internacional, de ser paridade real aqui, mais investimentos também em refino, que a gente viu, quer dizer, peraí, você vai reestatizar empresas refinarias que você já privatizou? Então você gera esse receio, sim, uma interferência novamente aí, né, política / jurídica, né, porque está indo na justiça para evitar isso. Acho isso ruim e isso gera sempre incertezas em relação à companhia. Imagina o seguinte, a companhia gerou caixa, lucro extraordinário, ela não pode pagar dividendos? Porque é estatal? Não, ela é economia mista, ela é uma empresa de capital aberto, se fosse capital fechado, tudo bem. Então, isso gera, sim, novamente, aquela incerteza, aquela imprevisibilidade, e aí os investidores, o que eles fazem, né, quando eles montam seus fluxos de caixa? Eles, para projetar, né, qual seria a avaliação em relação à ação, ao ativo, eles pegam e aí colocam uma taxa de desconto mais elevada para a companhia, dadas suas incertezas. Então, isso obviamente pesa nos ativos. A gente pode até olhar a relação PRIO, né, em relação à Petrobras, e vem se desenvolvendo bem melhor em relação a isso. Ou seja, foi feita uma baita gestão na companhia, apesar de mudanças no presidente da companhia, né? Houve esse ano praticamente 4 presidentes, 4 CEOs na companhia, mas não houve interferência de preço, não houve interferência em relação a dividendos, nada disso. E o próprio governo, como maior acionista, recebe seus dividendos. E aí pode utilizar para as causas sociais, não tem problema algum. Mas isso gera incertezas em relação a isso, como acionista, né, que vai receber esses dividendos. Não, eles estão travados, né, o TCU se envolvendo no Ministério Público, ou seja, a parte política e judiciário. Isso é ruim, isso gera incertezas, como eu citei, e aí muitos investidores questionando se vale a pena ter ou não o ativo ou vender o ativo, dado que se o governo que venceu, né, vai assumir, o Lula, que vai assumir no ano que vem, o quão de interferência, se ele ainda não assumiu, né, a presidência, o quanto de interferência ele pode fazer em relação à Petrobras. E aí é difícil dizer o quanto, né, a gente já viu isso, né, a destruição de valor que teve a companhia por não repassar preços no passado, ali principalmente em 2015, a ação foi a R$4, impressionante isso, a empresa quase quebrou, dado sua dívida líquida, né, sobre a geração de caixa da companhia, né, o net debt to EBITDA, que aí você mensura isso, quanto você gera de caixa sobre quanto você está endividado. E a companhia trouxe isso depois de uma gestão correta, uma gestão focada em resultado, corte de gastos, plano de demissão voluntária, trouxe isso para um patamar extremamente adequado, onde ela pode distribuir dividendos, que é o melhor cenário possível. E agora você já tem uma interferência antes desse governo que venceu as eleições assumir. Então é motivo, sim, de preocupação em relação à companhia. Ô Celson, eu só me pergunto se os gestores que declararam voto no PT estão comprados ou vendidos em Petrobras. Tenho essa dúvida. Essa é uma boa pergunta. Bem interessante isso, eu não sei, né? Que às vezes você faz, né, algo, até o hedge emocional, né, que as pessoas fazem, né? Eu vou votar em alguém
mas eu vou ficar short nesse ativo. Ah, interessante, você vai votar nele, mas vai estar short. Por quê? Ah, porque eu sei que ele vai prejudicar a companhia. Pode ser. Eu também tenho essa curiosidade e gostaria de saber. Dá até para saber. Gostaria. E aí a muito. gente pode até pensar nisso, sim. Gostaria muito de saber sobre isso. Inclusive, deixa eu perguntar para a Débora como está a reação do papel aqui de Petrobras, porque eu imagino que muitos investidores estão preocupados aí diante dessas notícias, né? Principalmente desses bloqueios aí, essa suspensão, vamos dizer assim, momentânea desse bloqueio do pagamento dos dividendos de Petrobras. Vamos lá, Débora. A gente tem queda ainda, viu, Paula? Já começamos o dia com a queda em Petrobras, né? Petro 3 ainda continua aqui caindo 1,2%, Petro 4 1,14%. Petro 3 aqui, né, que no final das contas a gente tem o papel a R$ 28,00 agora. No ano ainda acumula uma alta de 46,61%. Né? No mês, a queda agora é acumulado de 6,07%, mas a gente está no início aqui de novembro. Em relação a Petro 3, a gente tem um papel agora a R$ 31,34%. No ano, acumulando uma alta de 47,42%. Paula. Tá certo, obrigada, Débora. Deixa eu voltar aqui com o Celso. Celso, outra questão também importante, acho que para a gente comentar, não só essa, né, específica de Petrobras, mas é que essa eu achei realmente uma situação muito difícil, muito delicada, principalmente para os investidores de Petrobras. Fiz questão de começar sobre isso, essa nossa conversa. Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação à China, né? A China que tem um impacto muito grande em relação a todas as commodities, essas questões muito impactadas, né, em relação a essa política de Covid-0. Hoje nós tivemos dados de balança comercial por lá. Queria entender um pouquinho da sua visão, o quanto você acha que isso pode acabar fazendo o preço aí para o mercado como um todo. Faz, mas eu acho que o investidor está mais preocupado com os Estados Unidos, né? A China já vem desacelerando, já vem uma expectativa desacelerando, mas os números até reportados pelo país em relação ao crescimento econômico vieram números melhores do que se imaginava. Então desacelerou, mas números melhores. Até aquela discussão do PIB do Brasil ser maior do que o da China esse ano, acho que vai ficar para trás, porque a China depois ela mostrou números melhores do que se imaginava em relação ao crescimento econômico. Óbvio que isso é motivo de preocupação, porque toda hora tem esse lockdown, restrição de mobilidade, restrição por conta de Covid, e aí a produtividade, isso gera efeito, logística também, falta de produtos, gera inflação, então é motivo de preocupação, mas eu acho que o mercado hoje está olhando muito mais Estados Unidos, taxa de juros, inflação, olhando como saiu na própria sexta-feira, dados de emprego, taxa de desemprego nos Estados Unidos, que apresentou um aumento mais do que se imaginava, está mais preocupado com isso, eu diria, do que com a própria China e a parte de desaceleração econômica por parte de lá. É óbvio que pesa, é motivo de preocupação, é óbvio, o setor imobiliário, por conta de uma desaceleração. E só lembrar, né, Evergrande, por exemplo, ela representa 3% de market share no setor de incorporadoras imobiliárias na China. Ou seja, se ela gerou aquele efeito tendo 3% de market share, isso sim é motivo de preocupação. Então a gente tem que lembrar, a crise nos Estados Unidos em 2008 foi o subprime, ou seja, hipotecas, construção civil. Na China a gente pode ter uma crise em relação a isso. E aí é óbvio, por mais que a gente fale de Brasil, está barato, você tem alguns setores que são beneficiados, uma inflação já controlada, um Banco Central independente por mais de 2 anos a partir do início do ano que vem, ou a gente não é uma ilha e você tem receios em relação à China e até os dados, né, que são disponibilizados pelo país, pelo governo. Mas, é o que eu falei, o motivo maior de preocupação ainda é. O problema na Europa, todo mundo já é consenso, mas muito mais até onde vão os juros, o que os Estados Unidos vão fazer, o Banco Central por lá, o Fed, para conter essa inflação, esses juros reais extremamente negativos, né? Então, na semana passada, o mercado já elevou a expectativa, né, de juros por lá, 5 para 5,25, então já colocando que os juros por lá podem ultrapassar 5%. Então, China preocupa mais a parte de minério, que é um grande consumidor, apesar de ser o segundo maior consumidor de petróleo também, mas preocupa mais essas commodities metálicas, né, que são utilizadas para crescimento econômico, para crescimento de cidades, para essa parte toda de infraestrutura, construção civil também. Esse é motivo de preocupação, mas, aquilo que eu falei, os dados foram melhores do que se imaginava em relação ao crescimento econômico. Agora, Celso, já que você citou aí que Estados Unidos é o que influencia, amanhã a gente tem eleições, aliás, eles têm, né, eleições de meio de mandato ali, midterm elections
nos Estados Unidos, em que vai definir ali o novo Congresso dos Estados Unidos. Tem uma inflação alta, Biden, né, já anunciou que defende ali as ações do governo, né, tentando aumentar a sua popularidade e também adquirir mais votos ali para a base dos democratas. Porém, você acredita que a inflação vai afetar os votos nessas eleições de meio de mandato? Com certeza. Eu acho que é o que a gente vê em todas as eleições, até aqui no Brasil, né? Eu sempre falo isso, quando a população coloca, saem as pesquisas, não é inflação. Pô, a inflação é que corrói renda. Essa era uma grande discussão. Por que o Bolsonaro poderia vencer? Porque melhoraria a economia, a inflação voltaria para um patamar mais baixo, a inflação aqui está mais baixa do que a Europa, os Estados Unidos, e aí, com esse auxílio, ele poderia se eleger. Lá, a gente está numa inflação mais alta do que 40 anos. Não adianta explicar para eles que é por conta da guerra, que é por conta da pandemia. É a mesma coisa. Pô, eu não quero esse governo, aumenta o nível de desaprovação em relação ao governo, e aí quem apoia, né, e aí o Biden apoiando os democratas, tende a perder cadeiras, assentos. É normal que isso aconteça. A gente viu aqui, né, um Congresso também renovado e mais de centro-direita. A gente viu governadores aqui no Brasil, próprio São Paulo, Rio, Minas, a gente está vendo, e Sul também, ou seja, governadores mais de centro-direita também. Então a mesma coisa eu acho que vai acontecer por lá também. A possibilidade de perda de assentos e uma maioria de republicanos e o provável, já adiantando, o novo presidente tende a ser um republicano também, a volta de um republicano. E aí já adiantando também, não acredito no Trump, mas no governador da Flórida sendo um grande candidato ali, a volta disso, porque tem um nível de desaprovação elevado o Biden também. Ô Celso, e quanto que isso você acha que pode acabar trazendo, né, mexendo aí com o mercado americano? Essa expectativa em relação a essa questão. Da semana passada a gente estava falando, inclusive, com o Fábio Fares, que mora lá nos Estados Unidos, e ele falou que acredita que o Biden vai ficar sozinho nessa, né, que o Congresso realmente deve ficar aí mais para republicano, e isso traz aí uma perspectiva de não liberação aí de tantas, vamos supor, tantos benefícios assim, né, para a população em geral. Mas eu queria entender a sua visão. Você acha que isso pode trazer alguma reação imediata para os mercados assim que essas eleições forem concluídas lá amanhã? Acho que isso é positivo. O que aconteceu aqui, né? Eu lembro que o pessoal falou isso, teve o primeiro turno. Tá subindo porque o Lula não venceu. Não, isso já era esperado ter um segundo turno, essa é a grande verdade. Mas foi um congresso que, a gente até falava sobre isso, acreditava num congresso de centro-direita, mas precisava acontecer de fato, né? Realizar. Mesma coisa lá. Isso que você falou é perfeito. Pô, emprego, taxa de desemprego extremamente baixa. Por quê? Por conta de auxílio. Quando você pesquisa, principalmente aquela camada que recebe o auxílio nos Estados Unidos, não está procurando emprego. Por que não está procurando emprego? Porque recebe o cheque. Por que recebe o cheque? Por que eu vou trabalhar? Então o Estado precisa sair dali, né? Aquilo que a gente fala, né? O grande programa social é gerar emprego e não o Estado sustentar, porque a gente paga essa conta e tem aumento de impostos, então essas benesses, esses benefícios populares tendem a ser reduzidos. O Congresso não tende a aprovar, que vai dizer, cara, depois quando vier um republicano ou qualquer outro presidente vier a assumir, vai gerar esse problema. Por isso, acho que Biden tende a se tornar mais isolado, isso é motivo, sim, positivo, mas por outro lado você também tem um Fed, um Banco Central, subindo os juros por lá, e aí a grande discussão, vai a quanto? No início era 3,4, depois 4,5, agora o mercado já está projetando acima de 5. Então, por um lado, você tem um dado positivo, que provavelmente esse congresso mais, né, de republicanos, mas, por outro lado, você também tem um Fed que tem aonde vão esses juros nos Estados Unidos com essa inflação extremamente elevada. Mas diria que se fosse pesar, ocorrendo de fato, isso acontecendo, tende a ser positivo para os mercados lá. Ô, Celso, essa semana a gente tem CPI e IPCA, né? 2 indicadores importantes, tanto o Brasil aqui também, quanto lá fora. O nosso Boletim Focus hoje trouxe aí uma projeção de uma elevação para o IPCA desse ano, porém manteve a Selic aí no mesmo patamar. Queria começar primeiro com o IPCA para depois a gente ir para os Estados Unidos sobre a expectativa desse CPI, mas você acredita aí que realmente, até a gente está vendo, né, uma
vamos dizer assim, manifestação grande ainda por parte de muitos eleitores acontecendo. A minha preocupação em relação ao PIB, se você acha que nosso PIB pode ser impactado em relação a essa paralisação, uma possível paralisação ainda que acontece em alguns setores, principalmente, né, em relação a esse assunto que ainda se estende aqui no Brasil, a gente não sabe até quando vai se estender, e também já pegar a sua análise em relação aos dados do Boletim Focus de hoje. Ótimo, né? Começando pelo final, sobre os dados do Focus, acho que é normal. A gente já viu isso, a última divulgação do IPCA, com serviços pressionando, e serviço é muito difícil a gente reduzir. O consumo você reduz, mas serviços é o que acontece no CPI também. Nos Estados Unidos você tem serviços muito fortes, não desacelerou como deveria. No Brasil mesmo, por conta de incentivo, por conta do próprio auxílio e porque você tem o que a gente chama um lag na taxa de juros efetivamente, né? O próprio Campos Neto falou isso na semana passada. Você tem um atraso de 6 a 9 meses para gerar um impacto na economia com alta de juros. Preocupa o fiscal para o ano que vem, mas ele fala, o trabalho está feito, eu tenho preocupação em relação a serviços, em relação também a esse atraso, né, que ocorre, sobe-se juros, tem um atraso de 6 a 9 meses para bater de fato no mercado. Então, o que o relatório do Banco Central, o Focus, né, que são mais de 100 instituições, projeções das instituições, fizeram em relação à inflação? Como você teve um IPCA mais elevado, eles subiram um pouco. Aí a gente vai para o outro lado. Em relação ao PIB, em relação a esse ano, a gente já está quase em meados de novembro, né, um mês e meio. As manifestações geraram um efeito de atraso, principalmente ali no sul, em Santa Catarina, que foram as maiores, com fechamento, mas houve um aumento do preço da gasolina em alguns postos, é oferta e demanda, né? Quando a demanda permanece, a oferta diminui, os preços sobem, encarecem, né? Então, isso mas eu acredito que seja muito mais pontual do que qualquer outra coisa. Hoje tinha até uma informação que teria uma greve, não a fechamento de estradas, mas uma greve por parte dos caminhoneiros. A princípio eu não vi nada a mais em relação a isso. Mas isso é motivo, 2 pontos, né, que a gente tem. Não só PIB, porque acaba não sendo escoado aquela mercadoria, mas também inflação. Então você quer gerar uma inflação, você não transporta, não precisa fechar as estradas, é só paralisar. E como 70% do nosso transporte é feito via rodovias, você paralisa, eles entram em greve, isso gera um efeito inflacionário assim rápido. O ponto é que foram poucos dias e foram mais concentrados, principalmente foi aquilo que eu falei, né? No sul e principalmente no estado de Santa Catarina. Então eu não vejo um efeito ainda em relação ao PIB, mas se a gente tiver manifestações, e por acaso como aconteceu em 2018, que houve sim a paralisação. Eu lembro que eu estava rodando, eu estava até em Santa Catarina para passar em alguns lugares, tive um pouco de dificuldade. Se tiver a paralisação, você gera inflação mais elevada e, obviamente, um efeito no PIB negativo. Mas isso olharia para o ano que vem. O grande ponto é o que a gente sempre fala aqui, a dificuldade na governabilidade. Então, o presidente, né, Lula, assumindo em janeiro, ele vai ter dificuldade na governabilidade, vai ter que ser um governo mais de centro, ele vai ter que ceder espaço ali, não só o vice, o Alckmin, mas vai ter que costurar. Ele está para anunciar a transição essa semana, anunciar ministérios. É isso que ele vai ter que fazer até para acalmar essa outra ala, porque precisa, assim, houve um trabalho para colocar o país nos trilhos, houve uma redução do tamanho do Estado, um Estado inchado, houve uma redução da inflação, e aí como é que fica para frente, dado que a gente tem ali, para furar teto, 200 bilhões de reais, mudou-se o nome, né? Tem orçamento secreto que virou emenda, as coisas assim. Tem muita coisa a ser feita e a governabilidade vai ser bem complicada, não só por Congresso, mas que por pelo menos metade da população não votou nele, fora as abstenções, brancos e nulos. Então, eu acabei saindo da parte de caminhoneiro, da parte da política, mas isso afeta, sim, esse cenário para o ano que vem. E eu diria, tem muita manifestação ainda para acontecer e isso é imponderável, né? A greve dos caminhoneiros mostrou isso em 2018, que houve, sim, uma influência grande na inflação. Com certeza. Inclusive, a indústria foi chamada hoje aí para uma greve geral, né? Até o momento não temos informações de que realmente está acontecendo, mas a gente vai ficar monitorando. Bom, e ainda sobre a eleição, Celso, tem inúmeras opções ali que estão
circulando sobre o nome para ministro da Fazenda, né? Ministro da Economia, né? Se falava muito Henrique Meirelles, mas agora há uma especulação e cresceu a cotação no nome de Fernando Haddad para ministro da Fazenda, né? A gente viu que houve uma movimentação positiva do mercado em relação ao nome de Henrique Meirelles, tem outros nomes como Geraldo Alckmin, Camilo Santana do PT, Alexandre Padilha, Jacques Wagner, Rui Costa, mas aí Fernando Haddad, que tem acompanhado Lula nas principais reuniões, também já se falou para a ministra da Educação, mas ele é economista também como formação, né? E agora há uma cotação bem alta ali para o Ministério da Fazenda no Fernando Haddad. Como é que você acredita que o mercado deve reagir? Deve ser o contrário de Meirelles ou deve ir na linha de Meirelles caso seja Fernando Haddad aí para a Fazenda? Você quer uma resposta mais longa ou uma mais curta? Pode ser longa. A curta seria ruim, muito ruim. Esse é um dos piores nomes que o mercado olharia. Pior até do que a parte política, tá? Porque o que está se discutindo muito, a gente, quando saiu o Meirelles, a gente já não acreditava, a gente teve até contato, nossa área de análise política visitou, fez reunião com ele, não acredita, não é... O nome dele não está sendo assim vinculado lá dentro. É muito mais política, muito mais o Wellington Reis, o próprio Alexandre Padilha, Rui Costa, ou seja, alguém ligado ao partido ou próximo ao partido que tem algum traquejo, né, político para que pudesse ter esse trâmite. Ele não, já vinha falando que, poxa, o Haddad seria um nome ruim, né, cogita-se sim, mais para o Ministério da Educação, e o mercado enxergaria com ruim esse cenário, até porque ele não tem um trânsito político grande, né, com outros, com o Congresso, por exemplo. Os outros nomes, né, como eu citei, eles já tem próprios senadores ali, deputados federais, e aí sabe como funciona de fato o Congresso. Esse é o grande ponto. A gente vive um semi-parlamentarismo, então você depende do Congresso. Foi assim, Paulo Guedes falava uma coisa, falava que ia aprovar, quando ia vir, nem votado, né, a Eletrobras, por exemplo, Paulo Guedes falava, não, vai privatizar. E aí todo mundo, Paulo Guedes não fez isso, não. O Congresso, na época, o Rodrigo Maia não levava nem para votação a parte da discussão da Eletrobras. Então, é um nome que o mercado enxerga como ruim. É óbvio, né, a preferência é por um nome técnico. O que a gente está vendo, a gente acredita que o Lula indique um nome político. É ruim, vai depender do corpo técnico que tem ali. Então, a gente sai de uma mudança de alguém mais técnico, como é um Paulo Guedes, para alguém muito mais político. Mas tem que lembrar, né, que quando o Palocci mesmo, quando ele entrou, o que ele fez? Ele foi mais pragmático, o primeiro governo, tudo isso. Porém, né, esses outros nomes citados políticos geram esse receio, mas ao mesmo tempo você tem na equipe de transição o Pércio Arida e outros nomes ali, o André Lara Rezende, isso aí ajuda ao mercado. Imagina, se eles começam a fazer a transição, eles auxiliam a parte econômica, se eles passam, não quero mais fazer parte disso, isso gera um problema. E o próprio Meirelles, que a gente já tinha descartado, ele mesmo criticou, né, a parte de estouro do teto e também não ter um programa ainda de governo anunciado. Mas eu diria que Haddad ruim, os outros nomes políticos podem ser ok, dependendo do que você vai ter de corpo técnico auxiliando nesse processo. Uhum. Já que a gente está nesse assunto ainda político, Celson, essa ideia, né, que primeiro começou como uma PEC aí da transição, defendida até inclusive pelo relator geral do orçamento, né, o senador Marcelo Castro, e também pelo senador eleito Wellington Dias do PT, designada aí para conseguir negociar essas mudanças, né, do projeto orçamentário para 2023. Agora está sendo estudada a possibilidade de ser uma MP, mas eu queria entender, você acha que isso pode fazer preço aí também ao mercado? Porque começa a se realmente, né, a criar aquela mesma tensão que a gente viu nas PECs anteriores, inclusive do próprio governo Jair Bolsonaro, o quanto traz ali, né, uma questão de um pouco de uma instabilidade de risco fiscal. A gente sabe que numa dessas pautas que pesa muito ainda para ser discutida no próximo ano, em relação à questão da pauta do teto de gastos, se realmente vai haver ou não uma mudança em relação a isso, para não ter também só esses puxadinhos. Precisamos também, né, ser coerentes em relação qual que é mais prejudicial no momento, se é ter todos esses puxadinhos ou fazer uma reformulação desse teto. Mas a minha pergunta é mais momentânea, né? Se toda essa questão que ainda está sendo discutida em Brasília para tentar viabilizar todas essas promessas de campanha já para janeiro, isso pode acabar trazendo uma reação ao mercado, ou o mercado já está precificado em relação a isso?
Bom ponto. Eu diria que até 200 bilhões de reais já está precificado. Eu lembro que, por exemplo, a gente estava vendo a conta só do auxílio de a manutenção de 600 reais, ou seja, de 400 para 600, são 57 bilhões de reais. Então, vai se somando isso a todas as medidas, e aí tem que falar mesmo, o atual governo ele fez isso, então já tem uma bomba fiscal contratada, independente, né, a palavra bonita, o waiver, né, jogada para o ano que vem, ou seja, o famoso fura-teto, ela já estaria contratada. Esse é o primeiro ponto. A discussão é qual o tamanho desse buraco, né, desse teto aí rompido. Então, até 200 bilhões de reais, eu diria que é ok. Tanto é que o próprio, né, presidente Lula, né, o próximo, né, presidente assumindo em janeiro, e outros, né, participantes ali já falaram, olha, aquele aumento do salário mínimo de 150 reais, aumento real, algumas coisas eles não vão conseguir fazer. Não vão. Então, não rompendo os 200 bilhões de reais, eu diria que é ok, isso já estaria precificado. Se eles ainda não entregarem um valor menor, melhor ainda. Então tem que lembrar que esse Congresso é de centro-direita. Então ele pode sim, e tem aquela pressão, né? Eu vi alguns políticos do PT falando assim, é impossível o Congresso não aprovar o auxílio de 600 reais. No orçamento, o auxílio é de 400 reais. E aí ele fala, é impossível o Congresso não aprovar porque isso é um benefício. Mas por outro lado, você tem essa bomba fiscal que precisa resolver. Aí vai se discutir aumento de impostos. Como é que você vai fazer isso? Tem tributação de dividendos, isso aí. Tudo bem, mas é mais demorado e vai ter que passar no Congresso também. Vai passar junto? Tem uma reforma tributária a ser feita. Então tem muita coisa para acontecer. Não superando 200 bilhões de reais, estaria ok. Se vier abaixo, positivo para o mercado. Acima, negativo. Deixa eu ir com a Débora, que está aqui me chamando. Celso, ela tem aqui também perguntas para você. Vamos lá, Débora. Celso, bom dia para você, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre temporada de balanços, né? A gente tem essa semana aí, também vai ser bastante aquecida, vários setores aí com resultados para serem divulgados. Inclusive, eu já trouxe até aqui o setor de varejo, que a gente, né, vai ter aqui resultados desse setor para serem divulgados essa semana. Sabemos que é um setor que está bastante descontado, né? Apesar das datas aí sazonais vindo pela frente, ainda tem um reflexo muito pesado aqui em relação, né, à Covid-19. Mas também, por outro lado, olhando para essa questão política e eleição, também falo que é um setor que pode ser beneficiado com esses resultados. Ou seja, o fato é que agora a gente tem aqui o mercado até mais, no setor até mais para uma queda do que qualquer outra coisa. A Magazine Luiza até estava tentando subir ainda há pouco e virou para o sinal negativo. Na tua opinião, o que esperar dessa temporada de resultados aqui, os resultados dessas companhias serão divulgados essa semana? Porque ainda tem, né, esse reflexo, como eu falei para você, mas é um setor que tá bastante descontado e, vez por outra, a gente tem visto disparar bastante ali nas altas, né, em dias pontuais. Como que você está analisando aqui esse setor e nessa semana é importante para o setor? Sim, bom dia, né? O ponto em relação ao setor de consumo, a gente até falava um pouco sobre isso, que é um pouco o kit, né? Você tinha um kit Lula e kit Bolsonaro. Isso. Em vitória do Lula, a gente já viu isso no passado, não que eu concorde, mas a gente viu no passado, incentivando o consumo, o crediário, utilizando bancos públicos para isso. A gente viu até a venda de automóveis, né, 10% de entrada e 72 meses para pagar. Gerou um problema nos bancos, obviamente, aumento de inadimplência, e nas pessoas também que não conseguiram pagar o seu automóvel. O setor de consumo e varejo ele tende a se beneficiar, mas eu diria que os resultados ainda devem ser afetados ainda por conta dessa temporada de balanços ainda ruim. Em que sentido? Porque você tem uma inflação ainda elevada, uma taxa de juros que encarece aí os produtos, encarece para as empresas, porque você tem um capital de juros, o desconto de recebíveis, né, ela recebe, parcela em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, quando vai ver ela desconta a empresa para utilizar no capital de giro, comprar mercadorias e revender essas mercadorias. Né? Ele nada mais é do que um distribuidor, né, o varejista de mercadorias. Então, eu ainda vejo o cenário ainda turbulento para essas empresas. Olhando para o ano que vem, olhando para frente, você tem uma Selic ainda alta por um período de tempo. O que ajudou alguns setores, eu acho que se a gente fosse olhar varejo, o que pode se beneficiar é mais o varejo de alimentos, que aí tem os produtos de primeira necessidade, o preço até que a gente estava vendo, eu estava vendo a informação da Abras, né, de supermercados, o preço da carne caiu, de ovos caiu, proteína melhorou. Eu acho que esses setores são beneficiados. Mas olhando consumo, varejo como um todo, vestuário e produtos principalmente de eletrônicos, eletrodomésticos, eu não vejo se beneficiando não, mesmo olhando para o ano que vem, porque a gente ainda tem, mesmo que uma inflação em baixa, juros elevados. E aí, isso prejudica o cenário para esse segmento. Eu entendo, foi aquilo que você bem citou, são setores que ficaram bem descontados, ficaram para trás em relação ao próprio índice,
mas o que puxou índice, a gente tem setor financeiro e commodities também, e isso tende a se beneficiar, tirando o Petrobras e as estatais, tende a beneficiar ali. Então eu ainda sou um pouco cético com, eu diria, com o setor de consumo e varejo, por conta principalmente, se é um ticket médio elevado, se aí você precisa parcelar, eu ainda acho que esse setor ainda pode sofrer mesmo olhando para o ano que vem. Esse seu mesmo raciocínio a gente pode seguir, por exemplo, aqui para o setor de educação, que hoje, inclusive, Celso, também vem todo em queda, lembrando que a gente tem resultado para serem divulgados na quinta-feira de Cogna e Edux, mas, claro, o resultado é olhar números para trás, né? Olhar o retrovisor. Para frente, a gente ainda vai demorar um bom tempo para poder ver essa expectativa aí que muitos investidores têm. Aliás, quando veio aí resultado, a gente já viu o setor de educação subindo bastante. Quando já tinham ali rumores, a gente já viu o setor disparando. De novo, naquele kit, como você falou, essa mesma linha de raciocínio, você ainda continua também um pouco cético também em relação à educação? O setor de educação, ele fazia parte também do kit Lula. O kit Lula nada mais faz. Incorporadoras, principalmente aquelas para baixa renda, Minha Casa Minha Vida, que a gente viu um crescimento grande, o próprio Lula vem falando sobre isso. Setor de consumo e varejo, porque a gente viu no passado o incentivo ao crescimento econômico via empresas nacionais, ao consumo e por aí vai. E também o educacional, porque a gente viu a formação de diversos conglomerados gigantescos aqui no Brasil. Essa foi a grande verdade, fusões, aquisições e o FIES. O problema é que não dá para fazer um FIES como foi feito no passado, dado que a dívida é muito alta e aí foram bilhões de reais que acabaram não sendo pagos, né? Então essa foi a grande verdade. Muita gente entrou na universidade, acabou não conseguindo pagar e o governo acabou anistiando nesse processo. Então, por mais que a gente fale, é um kit que tende a beneficiar, vai faltar dinheiro. E se vai faltar dinheiro, o governo não pode incentivar dessa maneira. Então, é um setor que andou no primeiro momento, mas eu também não vejo resultados tão favoráveis em relação a isso. De novo, a inflação corrói a renda, a gente tem um desemprego em queda, mas tem um cenário ali adverso, tanto internacional para o ano que vem, quanto doméstico, porque, poxa, incertezas geradas, a gente não sabe quem são os ministros, qual vai ser a política adotada, não foi revelado um programa de governo, então são setores que se beneficiaram no passado, com governos do PT, do Lula e também da ex-presidente Dilma, mas agora falta dinheiro. Como é que vai ser esse financiamento? Vai utilizar bancos públicos para isso? Eu já vi Caixa, Banco do Brasil para financiar. Como é que vai ser feito esse processo? Então ainda tem esse lado de incertezas para frente, como é que vai ser feito esse incentivo para essas universidades, mas eu diria que, como falta dinheiro por conta do fiscal, é difícil ver uma montanha grande de dinheiro sendo para essas empresas. Então eu ainda fico um pouco receoso em relação a isso. Maravilha. Celso, uma outra coisa que o mercado também vinha olhando aí com muita expectativa, essa questão do dólar, que começou, na semana passada a gente começou a segunda-feira com 5,44, encerramos aí com uma queda chegando o dólar ficar abaixo dos 5,10. Hoje a gente até começou o dia com a alta do dólar, agora devolveu todos os ganhos, o dólar virando para o negativo, agora cotada a 5,8. Diante desse cenário que começa a se desenhar, dá para ter alguma expectativa de que a gente consiga furar esses R$5? Você acha que tem tanta força, assim, essa mudança aí política para isso, na tua opinião? Porque, na verdade, a gente vê o investidor estrangeiro ali meio que numa lua de mel. Pelo menos a expectativa, me corrija se eu estiver errada. Não, excelente ponto, né? Quando a gente falava com o investidor estrangeiro, os locais, a gente fazia a pesquisa, eles acreditavam que após eleições se o Bolsonaro vencesse, a maioria colocava que o dólar poderia ir a R$5. Se o Lula vencesse, ele iria para 5,40. Por quê? Por conta das incertezas, o que vai acontecer? E aí, quando você falava com o investidor estrangeiro, eles falavam, independente de quem vencer, vier a ganhar essa eleição, se não tiver um problema, um terceiro turno, um problema que é transitório grande ali, ou seja, de passada de faixa, tudo isso, o dólar subiria. Então, para eles, não estava olhando, é esse o vencedor ou é o outro. Era muito mais, você vai ter uma crise institucional no Brasil, eles acreditavam, que vai ter uma crise institucional no Brasil, e aí é melhor ficar de fora. E aí o que acontece? Muitos investidores estavam extremamente leves em Brasil. Não vinham entrando esperando as eleições. Porque eles falavam, olha, se independente de quem vença, eu posso comprar depois porque eu vou ter 20%, 30% de upside, ou seja, de valorização nisso. E aí o fluxo viria. Então, quando a gente viu no primeiro dia, olha, não houve, mas o Bolsonaro acabou não falando tudo isso, mas a gente viu os aliados do presidente, e aí tanto o governador eleito Tarcísio, o Zema, o Mourão, falando, não, cara, urnas, houve a eleição dele e vamos embora.
Então, ele se tornando isolado, o Bolsonaro, então não tendo esse terceiro turno, o que acontece? O investidor estrangeiro, opa, aquele receio, aquele risco que eu acreditava que poderia acontecer, ele não se materializou. Então, olhando um governo para frente do presidente Lula, mais de centro, olhando nomes ali de economia apoiando, o fluxo veio. Então, foi muito mais por fluxo e a gente está extremamente barato, né? Então, quando a gente olha, é sempre assim, o investidor estrangeiro, onde ele vai colocar dinheiro, não vai ser na Rússia, não vai ser na China, não vai ser na África do Sul, na Turquia, nem na Argentina, né? Então ele olha para o Brasil, muita gente me mandou mensagem logo em seguida, quando terminou as eleições, a gente vira Venezuela, Argentina não, a gente vai até a beira do precipício e volta, né? Esse é o lado do centrão, e essa é uma grande verdade aqui no Brasil, sempre foi assim, a gente viu isso em 2015, aí teve o impeachment da ex-presidente Dilma, que foi isso, a gente estava indo sim para o precipício, então evita-se disso acontecer, então nesse cenário, acreditando nisso, acabou vindo um fluxo para o Brasil, e vale a pena, acho que não sei se foi o Goldman ou o JP Morgan que fez uma pesquisa junto a investidores institucionais lá fora, que países eles comprariam, né, olhando para 2023, e aí o Brasil foi a grande maioria, deu 50%, nessa pesquisa que eles fizeram, que era fluxo vir para o Brasil, olhando países emergentes, ou seja, não para os outros países. E o Brasil ficou disparado na frente. Então, isso destaca, sim, o fluxo deve vir para o Brasil, mesmo a gente tendo esses percalços, essas incertezas, porque a gente está extremamente barato. A gente não é uma ilha, mas a gente está extremamente barato em relação a outros países, outras regiões, né? E foi feito dever de casa. Um Banco Central independente, brasileiro, mais de 2 anos, e isso ajuda também nesse processo. Bom, Celso, para a gente encerrar aqui nossa conversa, primeiro eu queria entender a sua visão sobre esses resultados, né? Estamos tendo aí divulgação, balanço também do terceiro trimestre de algumas das companhias que já começaram, ainda tem perspectivas ainda para outras, mas entender um pouquinho da sua visão sobre esses balanços que foram divulgados até agora, o que te chamou mais atenção, o que você poderia, né, compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo em relação aos números que mais chamaram a atenção aí de toda a equipe da Warren. Acabou que o mais chamando foi da Petrobras, né, o resultado e dividendos. Quando você olha o ano inteiro dos dividendos, excepcional isso, a gente nunca tinha visto isso, dado o desempenho do ativo extremamente forte aí no ano. Da última vez que nós falamos aqui, até de lá para cá, 2 semanas a ação cai mais de 12%, eu estava checando isso, é impressionante, a bolsa subindo e a ação caindo, puxando para baixo, né, o índice nesse cenário de incertezas. Mesma coisa, Banco do Brasil também tende a reportar bons resultados, setor financeiro deve continuar reportando bons resultados também, dado não só a sua natureza, aumento da taxa de juros, uma inadimplência ainda controlada, mesmo com desemprego, mesmo em queda, mas um desemprego ainda alto, né, concorrência, tudo isso, mas no Brasil os bancos ganham mais dinheiro com juros mais elevados, essa é a grande verdade por aqui. Então, setor financeiro, olhando um pouco essa parte também de setor de commodities, principalmente petróleo, que acabam chamando a atenção e que ajudaram a puxar o Ibovespa. É óbvio, desde das eleições, né, do segundo turno para cá, o que a gente viu foram as estatais sofrendo, e aí a parte de consumo interno puxando, ajudando a puxar esse índice, uma Vale também ajudando a puxar esse índice. Então, acaba tendo isso. Acho que o Ibovespa anda, mas por outro lado, né, a parte de estatais acaba puxando para baixo esse segmento por conta dessas incertezas. Mas eu diria que os resultados, na maioria, vêm surpreendendo, se fosse analisar positivamente aí o mercado, dada essa melhora de PIB, né? Lembrar que no início do ano a gente tinha, a maioria projetava 1% de crescimento do PIB, né? No máximo 1%, chegou a meio, depois 1%. Agora a gente está olhando quase 1% para o ano que vem, né? Essa revisão. E você ainda tem esse carrego para o ano que vem positivo também, olhando isso. Então eu vejo a gente se descolando em relação ao mundo por conta de resultados melhores. O que preocupa ainda é uma inflação lá fora elevada, que corrói a renda aqui, mas a gente está com uma inflação mais controlada em queda para cá, e segundo semestre do ano que vem, queda de juros da Selic, que vai auxiliar nesse processo também de crescimento econômico para o ano que vem. É só não cometerem, né, muitas medidas esdrúxulas ali, que a gente tem um crescimento contratado para o ano que vem. Celso, só para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui no nosso chat do Rubão Dantas. Acho que é importante a gente falar, porque a gente trouxe aqui, né, eu fiz uma pergunta para você em relação a essa PEC de transição, essa MP, né, como estão querendo chamar, para honrar aí os pagamentos de promessa de campanha do candidato Lula já a partir de janeiro, porque não constavam no orçamento. Aí tem uma pergunta aqui, acho que é importante a gente tocar nesse tema também, porque ele pergunta, o Rubão pergunta o seguinte: Celso, como que Bolsonaro pagaria, né,
também os rombos fiscais, as privatizações que pagariam essa conta? Não tinha sido colocado. Tem que lembrar que no orçamento foram colocados R$400, né? E isso até o Lula batia nisso. Por quê? Para você colocar no orçamento, você precisa ter a contrapartida de receita. Não pode colocar R$1.000, eu vou pagar de auxílio. Peraí. Por conta do teto de gasto, da responsabilidade fiscal, você precisa ter a contrapartida de receitas. E aí já tinha R$400 que dava no orçamento. R$600, só esses R$200 a mais, gerava um rombo de 57 bilhões no orçamento. Por isso que ele não pôde colocar. Então tem a discussão de a entrada de um novo governo, o Bolsonaro teria que fazer isso depois. Essa é a grande verdade. Então tem uma discussão do próprio PT falar agora, em janeiro talvez não pague 600, pague 400. Essa era a discussão. Bolsonaro também ia furar o teto porque você tinha uma bomba fiscal. Essa era a grande verdade. Seria via PEC, via venda de ativos. O problema da venda de ativos é até vender Correios, até vender... Quanto é que vale Correios? Será que vale 57 bilhões de reais para sustentar isso? Não acredito. O que você teria era a tributação de dividendos. Isso dos dois lados. Uma reforma tributária. Só que isso demora a passar. Então, para aprovar um orçamento e fazer isso rápido, muito provavelmente via PEC, e isso ia acontecer dos dois lados. Essa era uma discussão. Tinha uma outra discussão, uma ala interna econômica do atual governo, de que não elevaria para R$600. Manteria o auxílio em 400. Essa era uma discussão também que tinha interna, porque aí não precisaria desses 57 bilhões de reais e outros. Então, assim, é aquele famoso, né? Não tem almoço grátis. Não dá para dar auxílio porque a gente paga a conta. Se a gente paga via, se não estoura isso agora, isso acontece depois, porque o governo vai gastar demais, não tem dinheiro, ou ele vai aumentar impostos, ou gera um problema grande de aumento de inflação, o fiscal estoura, que está agora controlado, mas isso também aconteceria, provavelmente também via PEC, para esse que a gente fala, né? O waiver viria dos dois lados. A discussão agora é só o tamanho disso, e o tamanho, pelas promessas de campanha do PT, são maiores do rombo do que do atual governo. Tá certo, Celso Plácido, sempre um prazer poder falar contigo todas as segundas, trazendo aí visões importantes para os investidores, já para comecinho para todas as semanas, né? O Celso está aqui todas as segundas-feiras. Obrigada, Celso, um beijo enorme para você, até segunda que vem. Prazer é meu, um beijo enorme, até semana que vem, uma excelente semana a todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Grande